Rádio Contraponto. Contraponto. Rádio Contraponto. Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais. Hoje, com Marcos Rangel. Se va a tocar para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el centro que va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, para que el país se oponga apretado, gritando Oito horas e 7 minutos, estamos entrando no ar, um pouquinho atrasado, questões técnicas, mas é assim mesmo, ao vivo, é isso. Isso é bom, isso é calor humano. E uma entradinha diferente hoje, né? Homenageando, então, esse grande ídolo mundial do futebol que desencarnou hoje, Maradona. Muitos fãs, eu tenho certeza, muitos, milhares, também, provavelmente, alguns desafetos, como sempre, mas é um gênio do futebol. Há quem diga que depois do Pelé seria ele o maior jogador do mundo. Não sei se seria isso tudo, mas enfim, se não for, é perto. De qualquer forma, foi um grande jogador, um grande ídolo, não só dos argentinos, mas um ídolo de quem gosta de futebol. E estamos iniciando o nosso programa de hoje, então, em homenagem a esse jogador, a esse ídolo. Futebol, que é a paixão nacional, né? E mundial, por que não dizer. Estamos, então, iniciando nosso programa de hoje, que vai falar sobre câncer de próstata, problemas renais. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar, né, nossos auxiliares aqui, a equipe que faz comigo esse programa. Gera, que vai gerar aquele som mais claro da web Além Fronteiras. Gera, obrigado aí, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite aos convidados. Boa noite aos ouvintes da Rádio Contraponto. Hoje temos o WhatsApp, né? Temos o WhatsApp. Você pode participar hoje pelo número 21 98284 6903. 21 98284 6903. Mensagens breves de áudio, né? E, se o Marcos assim o quiser, também poderão fazer ligações ao vivo com breves participações aqui. Ok? Ok, Gera, beleza. Então, também, telefone para fazer a participação por telefone, também é o mesmo número: 21 98284 6903. Perfeito. Também, valeu, Gera, brigadão. Também cumprimentando o Aguinaldo, que é nosso cara da área técnica, né? O cara que resolve as questões técnicas, que dá todo apoio aos nossos convidados.
Aguinaldo, boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Gera. Boa noite ao nosso ilustre Dr. Marcos. E, sucesso aí na entrevista. Tá? E boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Contraponto. Obrigado, meu irmão. E o nosso convidado de hoje, Dr. Marcos Garcia. Não, se é Marcos, é gente boa, né? É isso com certeza. Dr. Marcos, boa noite. Boa noite, Marcos, meu xará, né? Agradeço muito a entrevista e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que você deseja aqui nessa entrevista. Aliás, eu queria só falar do Maradona, né? O Maradona, realmente, você colocou aí, antes da gente falar de saúde, que é talvez a coisa mais importante nas nossas vidas, e que talvez a gente não dê tanta importância assim, só quando a gente perde muitas vezes, mas o Maradona, ele na Argentina existe até o endeusamento dele é tão grande para os argentinos, principalmente para aqueles que têm um fanatismo maior, que existe até uma igreja, né, no nome dele. Cultuam ele como se fosse um deus. Ele realmente, para os argentinos, foi o que foi, né? E não há como negar um ídolo mundial e que infelizmente nos deixa aí. Dr. Marcos, para começar, ainda antes da saúde, qual é o seu time? Sou flamenguista, né? Sabia que tinha alguma coisa para ser errado. Dr. Marcos, gente boa demais, bom médico, bom cirurgião, foi ele. Vou contar essa historinha aqui. Bom cirurgião, foi ele que cuidou de mim, fez uma cirurgia. Aliás, dia 1º de janeiro, eu fui o primeiro paciente, 1º de janeiro desse ano, eu fui o primeiro paciente do hospital aqui da emergência. Cheguei lá 00:40, não tinha ninguém. Nem mosca tinha lá. Eu fui o primeiro paciente desse ano da emergência. E o Dr. Marcos me operou no dia 3, um cálculo renal, me incomodando muito, e foi ele que me fez a cirurgia, detonou meu cálculo, e vamos ver agora, né, se está tudo ok, vamos fazer as revisões aí, se está tudo ok. Mas sabia que alguma coisa tinha que sair errado, Dr. Marcos, flamenguista, né? Tá bom, mas meu amigo, a gente reconsidera. Dr. Marcos, vamos começar falando então desse gancho, né, que eu falei aqui, do cálculo renal, antes da gente entrar exatamente na próstata, no câncer de próstata. Vamos falar um pouco do problema renal, que também muita gente, e é uma coisa meio traiçoeira, né, doutor? Porque você, às vezes, quando percebe, já está num estágio mais complicado, né? Você não percebe, ele não dá sinal no comecinho, quando tem cálculo, formando cálculo e tal. Quando você percebe, ele já tem alguma coisa grande já incomodando. Fala um pouquinho pra gente desses cuidados do rim. Quais são os cuidados que se deve ter com o rim? Enfim, e quais são os principais problemas renais? Marcos, o cálculo renal, ele é realmente extremamente doloroso, né? Você pode provar disso, né? Mais do que ninguém. A dor do cálculo renal é uma dor comparável talvez somente a um outro tipo de dor pulmonar que a gente chama quando acontecem alguns tipos de problemas pulmonares. O cálculo renal em si, quando ele está dentro do rim, quando ele se forma, ele não dói. Dentro do rim ele não dói. Ele só provoca dor quando ele se torna um cálculo obstrutivo. Então nós temos o rim e temos um canal que liga o rim à bexiga. O nome desse canal é ureter. O ureter, ele tem, em média, 5 milímetros na sua parte mais alta e 2 a 3 milímetros na sua parte mais baixa, junto à bexiga. E o cálculo pode parar, de acordo com o seu tamanho, em qualquer posição do ureter. E quando ele para dentro do ureter, ele faz uma obstrução renal, e essa obstrução renal, então, provoca uma dor imensa.
Alguns pacientes necessitam de procedimento cirúrgico, outros a gente pode tratar clinicamente. Depende de vários aspectos. No caso, por exemplo, depende da função renal, depende da pessoa ter um rim só ou 2 rins, depende do tamanho do cálculo, depende da posição do cálculo. Então, existem múltiplos fatores para você julgar e dizer aquilo que vai ser melhor de tratamento para o paciente. De uma maneira ou de outra, existem algumas coisas que a gente pode fazer preventivamente, mas desde que o cálculo esteja formado, não há uma prevenção. Então, você pode fazer depois de resolver o problema do cálculo do paciente, que a gente chama de litíase urinária. Depois de você resolver esse problema, aí você pode tentar fazer a prevenção também. E o que é essa prevenção? Muito bom. Isso com certeza é muito líquido, né? É muito líquido ou muita água? Ou qualquer líquido ele serve como água? Ou seja, quero saber o seguinte: tem que ser literalmente água ou qualquer líquido resolve a situação? Não é qualquer líquido que resolve a situação, não. Por exemplo, é totalmente contraindicado, e um dos fatores que a gente não percebe é refrigerante, que contém um índice de sódio muito grande. E o sódio é um dos fatores de formação de cálculo. Então não adianta a pessoa tomar muito líquido. Eu tomo muito líquido. Ok, você toma muito líquido. Porém, que tipo de líquido você toma? Vamos aí colocar que o líquido bom é o líquido sucos e água, né? Os outros podem ou não ser. No caso, por exemplo, o refrigerante é péssimo, porque você está tomando líquido, mas você está colocando somente sódio e açúcar para dentro, né? Junto com água, porque o refrigerante é uma mistura disso tudo. Aliás, é um dos fatores de formação de câncer, né? Em alguns aspectos, que ele é extremamente ácido. Mas isso é uma outra conversa. Então, o líquido recomendado a gente colocaria basicamente como sucos e água. E, na média, você tem que tomar isso, um indivíduo normal deveria tomar em torno de 20 ml por quilo de peso. Isso significa que uma pessoa de 100 quilos, né, vamos colocar uma pessoa de 100 quilos, deveria tomar aí em torno de 2 litros de água por dia, no mínimo. Porque nós temos uma perda de líquido que, às vezes, a gente não contabiliza isso. Você perde, normalmente, no seu dia a dia, respirando, você perde aproximadamente 800 mililitros de líquido. Pela pele, você também elimina, nessa troca, em torno de 800 ml. Mais o que você perde de urina no dia e mais o que você perde ao defecar, né, que é um hábito intestinal normal para todo mundo, e aí você perde em torno de 350 ml em cada vez que você elimina fezes. Então, tudo isso, se você somar, vai dar uma quantidade grande e uma necessidade de reposição também. Essa necessidade de reposição também aumenta. Eu perco muito líquido no suor. Eu suo demais, principalmente no verão. Suo muito mesmo. Mas eu sei que tem muita gente perguntando, doutor. Aquela perguntinha. Vem cá, eu gosto de tomar cerveja. Dizem que cerveja é bom para o rim. Isso é verdade ou é mito? Não é mito, não, né? Ela é boa naquele momento que você tem um cálculo pequeno, um cálculo que seja cristais em excesso, mas, por exemplo, se você tiver um cálculo grande, ela vai piorar a sua condição. Porque todo mundo fala assim, bebe muito líquido, tem a dor e fala, bebe muito líquido. Não é bem assim. Se você beber muito líquido, quando você estiver com dor, você está aumentando a pressão
intrarrenal e, portanto, aumentando a possibilidade de você ter dor também. Então, o líquido, ele é preventivo, ele não é curativo, ele é para você usar como prevenção. Se você usar ele como tratamento específico da doença, ou seja, você está com cálculo, está com dor e aumentar a ingestão de líquido, você vai aumentar a sua dor. Então, líquidos é para você tomar sempre quando você tiver sem dor, né? Aí você tem que manter essa quantidade de líquidos que eu falei para você diminuir a possibilidade de dor. E a cerveja, ela é diurética, então você toma um volume de líquido muito grande e, ao mesmo tempo, você faz uma eliminação rápida por causa da quantidade de álcool que ela tem. Então, ela é um fator diurético. Você, na verdade, também, ou por outro lado, se você tomar muita cerveja, você acaba primeiro desidratando também a longo prazo, porque o álcool é um fator de desidratação. Por isso é que às vezes a gente tem aquela dor de cabeça após beber muito, que é uma desidratação, na verdade, do cérebro, né? Então, beba com moderação, né? Agora vamos falar desse tipo de tratamento, doutor, que o senhor fez comigo, que foi um processo cirúrgico, né? Mas não é um processo invasivo. Ele foi feito... conta como é que foi feito, o senhor vai falar melhor do que eu. Bem, o procedimento pode ser feito de diversas maneiras, né? Em relação ao procedimento específico. Primeiro que a indicação de procedimento depende de paciente para paciente. Não existem só as doenças, a doença tem que ser aplicada a cada doente. Então não existe uma regra única para você realizar o tratamento A, B ou C. Isso tem que ser aplicado às condições de cada cliente. O tratamento do cálculo renal depende de onde ele está localizado. Então, se é um procedimento de urgência, se é um procedimento dentro do rim e também do tamanho dele, do tipo de formação. Tem vários aspectos, Marcos, que a gente julga e diz qual o melhor tratamento, mas existem vários tipos de tratamento. Hoje em dia, a gente utiliza muito o laser para tratamentos de cálculos até 3 centímetros dentro do rim e que você pode fazer em 1 ou 2 vezes até esse procedimento. E para cálculos de até 1,5 centímetro, você pode utilizar o laser em uma única vez, dá um bom resultado. Em alguns casos, até 2 centímetros, depende do grau de endurecimento desse cálculo. E isso a gente faz alguns tipos de exames e que podem determinar qual a melhor maneira de você tratar o cálculo. Depende desse conjunto de fatores: tamanho de cálculo, posição do cálculo, a densidade do cálculo, tipo de cálculo, porque existem vários tipos também. Entendi. Esse tratamento com laser é a litotripsia, né? Eu fiz isso no início dos anos 2000, quando a primeira vez que eu tive problema renal. Eu fiz. Mas o laser, eu acho que foi diferente do que a gente fez. Agora a gente fez com laser também, né? Mas a litotripsia é diferente, porque a litotripsia é extracorpóreo, né? Ela não é dentro. Sim, você tem vários tipos, como eu falei, de tratamento. Então vamos lá. Você tem a litotripsia extracorpórea. Essa foi surgida na década de 80 na Alemanha, que inicialmente falava, a pessoa entrava como se fosse uma banheira mesmo. Você era alçado dentro de uma banheira, vou falar assim para que as pessoas possam entender, e você fazia a quebra do cálculo através de ondas de choque. A litotripsia, com o passar do tempo, nós evoluímos. Que litotripsia, para poder as pessoas saberem, lito é cálculo e tripsia é quebrar. Então, litotripsia é um termo genérico que significa quebrar cálculos. A litotripsia extracorpórea, o nome está dizendo, ela é feita fora do corpo
e, portanto, feita dessa maneira, como eu falei. Hoje em dia existem máquinas mais modernas e que você pode fazer também, porém, alguns tipos de cálculos não são factíveis em realizar a litotripsia extracorpórea. Existe um outro tipo de cirurgia que nós chamamos de cirurgia percutânea, no qual você faz uma perfuração na região posterior, lombar, e chega até dentro do rim, mas é um procedimento um pouquinho mais agressivo, porque tem algumas complicações, como toda cirurgia, existem sempre anormalidades que podem acontecer. Existe também a nefrolitotripsia videoendoscópica, que foi a que nós fizemos. Essa você vai por dentro. Olha, eu nem sabia esse nome. É feio, né? Um nome comprido, né? Chama-se, na verdade, ureterorenolitotripsia flexível a laser. Você vai por dentro da bexiga, vamos dizer assim, você entra pela uretra do paciente ou da paciente, chega na bexiga e segue o caminho natural. Você faz essa dilatação desses orifícios que eu falei, que um tem 3 milímetros, o outro tem 5 milímetros. Você faz uma dilatação e chega lá dentro com um aparelho, como se fosse um endoscópio flexível. E por dentro desse endoscópio flexível, vai uma fibra de laser, na qual aí você tem várias técnicas, várias maneiras de você realizar, depende, como eu falei para você, de fatores intrínsecos de cada paciente. Muito bem. E aí tem outro procedimento que a gente fez, paralelo a esse, que foi colocar chama de duplo J, né? Que é para abrir o espaço, não é isso, doutor? Depois você triturou o cálculo, ele precisa sair. Mas você precisa abrir um espaço. Isso é a minha conclusão, tá? Me diz se eu estou certo. Aí ele tem que abrir um espaço, deixar um espaço maior para ele escoar. É isso mesmo? Você está certo, sim. Ele não serve só para isso, ele serve para outras coisas. Então, o duplo J é uma prótese que se coloca momentaneamente naquela posição para poder, principalmente, fazer a drenagem do rim. A drenagem do rim é extremamente importante, porque senão, como eu disse para você, se aumenta a pressão dentro do rim e você continua tendo dor. Quando você coloca o duplo J, você faz lá na parte alta do ureter, próximo do rim, ele parte e vai para lá para baixo, para junto da bexiga. E junto da bexiga ele provoca um fator irritativo que se comporta exatamente como se o paciente tivesse uma retenção urinária. E, na verdade, o paciente não tem retenção urinária. Muitas vezes ele tem somente um processo irritativo da bexiga devido ao cálculo que fica juntinho. Existe um pequeno trajeto lá que nós chamamos de trajeto intramural, ou seja, como o nome está dizendo, o trajeto é intramural, dentro da parede da bexiga, intramural. E quando o cálculo se situa ali, ele provoca um desconforto horrível. Talvez a pior dor seja desse cálculo pequeno. Por incrível que pareça, os cálculos pequenos doem mais do que os cálculos grandes. Depois fazem pouco dos pequenos, né? Bom, estou conversando com o Dr. Marcos Garcia, ele que é urologista. Eu nem apresentei, né? A gente começou o programa hoje um pouco de forma atípica. Eu nem apresentei exatamente o Dr. Marcos, que é professor, médico, cirurgião. E vai conversar com a gente, está conversando com a gente hoje sobre problemas renais e câncer de próstata. E você pode tirar dúvidas com a gente, fazer pergunta aqui para o Dr. Marcos pelo Zap 21 98284 6903 ou também por telefone para esse mesmo número. Gera, eu só quero te pedir o seguinte, como eu não tive o retorno aqui lá na abertura, é possível que você tenha que me entrar e falar, tá? Quando tiver algum Zap, alguma coisa, você avisa. Sim, a gente. Ok. Ok? Valeu, okay. Obrigado, Gera. Doutor, alguma coisa em relação a rim que o senhor queira falar, que acha importante? Que a gente não abordou aqui?
Eu acho que a gente abordou bastante, espero ter dado assim uma orientação, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que em relação aos cálculos renais, a maior parte é devido ao cálculo que a gente chama de oxalato de cálcio. Esse é o cálculo mais comum. Ele pode ser bastante minimizado em relação à sua frequência, caso a pessoa realmente diminua a quantidade de sal, principalmente, aumente a quantidade de líquidos, como a gente conversou anteriormente, e tenha uma vida mais saudável. A qualidade de vida, o tipo de vida que o paciente leva, isso é um fator extremamente importante para a gente poder tentar diminuir a possibilidade dele fazer cálculos. O paciente que leva um estilo de vida inadequado, com fast food, com sal em excesso, churrasco 2 vezes por semana, enfim, aquela qualidade, obeso, tudo isso são fatores de aumento para o percentual de formação de cálculos. Eu acho que se nós tivermos uma população que tenha mais ciência disso, talvez a gente tenha uma grande diminuição do número de cálculos. Para você ter ideia, cerca de 10% aproximadamente das pessoas, Marcos, que comuns, vida normal, algum dia vão apresentar ou uma cólica renal ou um cálculo mesmo, porque nem sempre cólica renal significa cálculo, mas então temos que tentar melhorar esse estilo de vida para poder diminuir a formação de cálculos. E é bom, para a gente fechar esse assunto de rim, é bom falar, né, doutor, que o consumo de sal, não, mas eu não como muito sal, mas o consumo de sal não está só no próprio sal, né? O sódio, que é o sal, está em vários e vários produtos, né? Não tem dúvida, Marcos. É exatamente isso que eu estou falando, que é exatamente o que você colocou. O sal, às vezes, está no embutido, está no refrigerante, como a gente comentou, né? Ele está no molhozinho que você usa, no molho shoyu, né? Está em tudo. O sal é o maior conservante que existe. Ele é necessário ao nosso organismo, nós precisamos do sal, mas nós não precisamos do sal em excesso. O sal em excesso, ele é um fator não só de hipertensão e de lesões cardiovasculares, né, como também ele prejudica imensamente o rim. Um dos fatores é exatamente esse, de a gente fazer uma sobrecarga de sal, e ele vai ter que ser eliminado de alguma maneira. E a principal eliminação é através da urina. Perfeito. Tá vendo? O doutor Marcos, ele é professor, né? Então tá aí, são os detalhes que ele fala, esclarecendo essas dúvidas. Doutor Marcos, vamos partir então agora para o tema mais central do nosso programa, até pelo mês, né? De prevenção ao câncer de próstata. E isso é um mal que acomete muitos homens, e eu acho que até pelo estilo de vida cada vez mais, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ultimamente a incidência de câncer de próstata tem sido maior, né, doutor? Sim, hoje em dia para você ter uma ideia, existe uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer que nós temos aproximadamente 65 mil novos casos por ano de câncer de próstata e um número de mortes aproximadamente em torno de 15 mil. Então, você vê o grau de necessidade da gente fazer o diagnóstico correto. O câncer de próstata ele é o segundo mais comum entre homens, ele fica atrás somente do tumor, do câncer de pele, né? E ele com a idade, ele vai aumentando progressivamente.
A partir dos 40 anos de idade é possível a pessoa apresentar câncer de próstata. É lógico que com o avançar da idade, esse número aumenta muito, a ponto de, acima de 80 anos de idade, um percentual gigantesco da nossa população ter câncer de próstata. Bom, quais são os fatores que podem acelerar o aparecimento do câncer? Primeiro deles, como eu falei para você, a idade. A idade é o fator mais importante, independente de raça. A idade ela vai aumentando realmente significativamente após os 50 anos de idade. Então, o que você tem, não chega a ser uma raridade você ter um câncer de próstata entre 40 e 50 anos, mas a partir dos 50 anos de idade, isso aumenta muito. O câncer de próstata também, a gente já sabe hoje em dia que o excesso de gordura corporal, ele pode aumentar esse risco de câncer de próstata, e também a parte genética, porque os fatores hereditários. Se você teve um pai ou um irmão com câncer de próstata, você tem que refletir, tem que parar, tem que procurar melhorar os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida e procurar o mais breve possível fazer o seu rastreamento, que a gente chama, né? Quer dizer, você procurar fazer exames, procurar o urologista seu de confiança para você poder ter a tranquilidade de que você não é portador de câncer. O câncer de próstata, ele provoca diversas mazelas como consequência e tem que ser diagnosticado o mais precoce possível. Ficar muito tempo sentado hoje, não, muita gente trabalha sentado direto. Mas vamos ao seguinte, antes de responder essa pergunta, antes de fazer essa pergunta, vamos ao nosso zap. Boa noite, Gera. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Eu sou a Cida Leite do Rio de Janeiro. E, Dr. Marcos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre bexiga neurogênica. Esse tema me interessa especificamente porque eu tenho como sequela bexiga neurogênica provocada por uma lesão medular. Que tipos de tratamento o senhor indica? O que pode ser feito para resolver, pelo menos para amenizar a questão da função esfincteriana? E, enfim, e o que o senhor acha do uso de catéter de alívio, de demora, nesses casos? Obrigada. Nossa, parabéns. Tema super relevante e esclarecimentos muito didáticos que a gente está recebendo aqui. Obrigada. Beijo, Cida. Obrigadão aí pela pergunta. Doutor Marcos, é contigo. Bem, a bexiga neurogênica, apesar de não ser o tema aí da nossa conversa hoje, mas para as pessoas poderem entender, a bexiga neurogênica, o nome é bem claro, né? É uma bexiga que depende do sistema nervoso, vamos dizer assim, da pessoa. Não do sistema nervoso daquele que você fala, eu sou nervoso, não isso. O sistema nervoso é autônomo. Então é autônomo, a pessoa não tem muito controle sobre isso. E depende da causa que levou a bexiga neurogênica que a pessoa apresenta. Existem vários tipos. Então a gente classifica a bexiga neurogênica, que é um termo até mais antigo um pouquinho e que a gente utiliza como um termo genérico. Mas hoje em dia ela é classificada em diversos aspectos e todo o tratamento vai depender do tipo de bexiga neurogênica que o paciente apresenta. Então, depende se vai apresentar uma contração não inibida, se não vai apresentar contrações não inibidas, da capacidade vesical, da causa que levou a isso. Então, nós temos bexiga neurogênica de muitos aspectos. Eu acho que isso exige da gente, talvez, aí até se você desejar no futuro, um outro tema, uma outra discussão em relação à bexiga neurogênica,
E respondendo diretamente a pessoa que fez a pergunta, eu diria para ela que não dá para fazer uma avaliação somente se o catéter é bom, se não é. Ela deve ter falado provavelmente sobre cateterismo intermitente. Como eu disse, vai depender, o tratamento depende da causa que levou à bexiga neurogênica. Então não existe um tratamento único. A doença existe, mas você tem que aplicar a doença ao doente e você relativizar todo o tratamento em relação à classificação de bexiga neurogênica que a pessoa tem. Ok, Cida. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, volte a entrar em contato com a gente. Bom, doutor Marcos, eu perguntava então se o trabalhar sentado, ficar muito tempo sentado, por exemplo, hoje também tem que ele está crescendo muito essa coisa de entrega de moto, né? O motoboy que trabalha no moto e trabalha ali, aquela trepidação, aquela coisa de... Isso tem a ver, isso pode, não sei se causar, mas ou acelerar, enfim, o câncer de próstata? Até onde a gente tem trabalhos científicos, não. O fato da pessoa ficar sentado, na verdade, é aquilo que eu falei, é o estilo de vida, né? Então você vai aumentar o excesso de peso, a gordura corporal, a obesidade. Isso sim é que aumenta a possibilidade de você ter câncer de próstata. É lógico que existem também as exposições a alguns produtos da indústria química, conservantes também que se usa, alguns agrotóxicos. Então as pessoas que têm contato com produtos de petróleo, tudo isso são associados ao aumento do câncer de próstata, inclusive o fumo também. Eu acho que essa coisa do produto, né, a base de produto de petróleo, é um câncer de toda a natureza, né? Isso estraga o corpo humano, né? Isso faz um estrago geral. A gente está falando muito. Sim. Você quer complementar? Tomar que você ia completar aí a informação ou não? Não, ok, era isso mesmo em relação a que as pessoas podem. Os fatores principais de risco são esses que a gente comentou. O câncer de próstata também, ele não existe só um tipo de câncer de próstata. A gente tem que entender que, na maioria das vezes, isso é muito importante ser falado, Marcos, é que o câncer de próstata ele evolui silenciosamente, ele não dá manifestações. As pessoas pensam, eu tenho sintomas urinários. Não. Na grande maioria das vezes, o câncer de próstata, ele é praticamente assintomático, ele é silencioso. Isso é que prejudica muito. Então, a necessidade, eu volto àquele ponto inicial que eu falei, da necessidade de você fazer o rastreamento a partir dos 40 anos de idade, com ou sem toque, que é toque prostático, né, que a gente faz por via retal, que é sempre assim desagradável para os homens, porém às vezes uma necessidade, depende de paciente para paciente. Existe uma controvérsia, depois se você desejar eu explico melhor isso. Sim, com certeza. Vamos então ao nosso próximo zap, depois a gente volta a esse assunto. Valdenito de Souza, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, junto ao doutor Marcos, o seguinte: eu já tive um problema com a pedra no rins, né? E que foi extraída via cirurgia, né? Via aquele lance do laser, né? Eu quero saber se eu corro o risco de ter uma outra vez, e eu faço periodicamente o exame de PSA, e se ele pode detectar o surgimento de uma pedra com antecedência. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Valdenito. Doutor Marcos, é contigo. Ok, primeiro em relação, foram duas perguntas, né? Primeiro em relação à pedra. Todo paciente que já teve litíase renal, ele pode apresentar litíase renal outra vez. Tudo vai depender
das modificações que ele vai introduzir na vida dele para tentar evitar a formação de pedras. Nós conversamos anteriormente sobre o que é possível fazer para você evitar a formação de cálculos renais de repetição. Então, voltar a apresentar cálculo pode sim. Uma coisa que precisa ser esclarecida, talvez, seja que a maioria dos procedimentos, todo mundo pensa que é laser, porém não é, né? Quando os procedimentos são feitos de urgência, na maioria das vezes ele é feito com um procedimento que a gente chama de balístico ou pneumático, porque nada mais é do que uma mini, para poder as pessoas entenderem, uma mini britadeira. Então é ar comprimido com uma pequena alça que quebra o cálculo. Ela faz uma repetição enorme desse batimento e acaba quebrando uma pedra, como se fosse uma mini britadeira. Isso nos procedimentos de urgência, que os cálculos são menores e estão na parte baixa do ureter. Quando o cálculo está dentro do rim, e isso aí talvez seja um grande avanço nosso da década de 2010 para cá, 2005 para cá, seja você fazer com o laser, porque o laser ele permite que você possa tratar o cálculo antes que ele provoque a dor. O laser você pode utilizar ele com o cálculo dentro do rim. Então, para o paciente que referiu agora, o que ele perguntou, a gente pode afirmar isso. O cálculo pode ser sim repetitivo. Cabe ele mudar estilo de vida, cabe ele ver as causas que provocaram o cálculo nele e fazer o tratamento, muitas vezes preventivo da dor, caso ele volte a apresentar cálculo, e lá quebrar o seu cálculo. Como a gente falou, pode ser quebrado de diversas maneiras. A menos agressiva é a cirurgia videoendoscópica, a laser, né, que a gente fez, e o paciente pode sim deixar de ter cálculos outra vez também. Em relação ao PSA, não. O PSA a gente tem que utilizar ele somente como um método de avaliação a mais do câncer de próstata ou não. O PSA é uma enzima, uma proteína produzida pelos ácidos prostáticos, e quanto maior o PSA, indica uma maior proliferação desses ácidos prostáticos. Não significa, a pessoa tendo PSA acima do normal, não significa obrigatoriamente que tenha algum problema renal maior, mas significa que tem alguma disfunção prostática. Ok. Obrigado, Valente, pela pergunta, doutor Marcos. Então vamos continuar aqui. Porque a gente está falando muito de próstata. O que é a próstata? Qual a finalidade? Qual a função da próstata no organismo, no corpo humano? Vamos entender um pouquinho o que é ela. Ok, Marcos, a próstata é um órgão, primeiro, que a gente tem que esclarecer, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer, só homem tem, não tem, mulher não tem próstata. Então isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas que nos ouvem. E é um órgão muito pequenininho, que como se fosse uma castanha de caju aproximadamente, que se situa logo abaixo da bexiga e na parte de cima do reto, e por isso a gente, quando faz o exame de toque, você faz o exame de toque pelo reto, porque você consegue fazer a palpação pelo menos das partes de médio para inferior da próstata. Você pode fazer pelo toque, você pode fazer esse tipo de avaliação. Por isso que o toque retal e prostático é tão importante. Existem vários parâmetros que você observa durante o toque: consistência, tamanho, superfície, mobilidade, etc. A próstata ela envolve a uretra, e quanto mais ela cresce, principalmente quando ela cresce para dentro da uretra, ela pode provocar sintomas e sinais relativos ao armazenamento e também
a forma como a urina é eliminada. Então começa a haver uma certa dificuldade com o crescimento da próstata. Mas essa dificuldade é sempre maior, eu volto a falar para você, quando acontece o aumento prostático benigno, que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata, chamada HBP, hiperplasia benigna da próstata. Volto a afirmar que o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é silencioso. E a função da próstata, que você me perguntou diretamente, ela é produzir parte do sêmen, que é o nosso líquido, é o líquido do homem que é expelido quando vem os espermatozoides, vêm juntos e liberado durante o ato sexual. Depois da gente fazer, na verdade, a reprodução, a próstata tem pouco interesse, mas o homem é capaz de reproduzir, né, de ter filhos. Nós somos capazes de reproduzir. A idade não é limite para o homem reproduzir. Porém, evidentemente também, já falando disso, né, em termos de fertilidade, a fertilidade diminui com o passar do tempo, porque o sêmen vai diminuindo também. A quantidade de sêmen, pelo menos, que é expelido, né? E ela é, a próstata, uma forma da gente reproduzir. Então, ela faz isso, ela armazena ali na verdade, os espermatozoides, eles são armazenados numa coisa ao lado da próstata chamada vesícula seminal. E a próstata produz um líquido que, junto com o espermatozoide, que é armazenado na vesícula seminal, é expelido. Então, o sêmen que nós falamos, o que sai, nada mais é do que líquido prostático associado a espermatozoides. Então a gente pode dizer que se o homem não quiser ter filho, ele pode estipar a próstata? Tá te ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Sim. Ok, pode sim. Né? Se ele acontecer dele estipar a próstata, ele não terá mais filhos. A não ser que ele tenha armazenado, né? Que é uma coisa que muitos homens fazem, antes da cirurgia de próstata, eles armazenam o espermatozoide, isso em clínicas específicas, a gente faz esse armazenamento com nitrogênio, né? Ele é congelado e fica para você poder fazer depois ou uma fertilização in vitro ou uma inseminação artificial. Mas dá uma grana também. É verdade. Estou conversando com o Dr. Marcos. Dr. Marcos Garcia. Marcos, vai fechar seu microfone que está dando um retorno. Isso, obrigado. Com o Dr. Marcos Garcia, que é médico, urologista, professor, cirurgião, e estamos conversando sobre câncer de próstata, a propósito do Novembro Azul, campanha, né, contra o câncer de próstata, como tivemos no mês passado a campanha contra o câncer de mama, que fizemos aqui também um programa sobre câncer de mama. Estamos conversando com o Dr. Marcos hoje. Você pode participar com a gente por zap ou por telefone, código 21 982 84 6903. O câncer de mama, de próstata, doutor Marcos, ele tem assim, alguma região é mais propensa, tipo região norte, região sul, o hemisfério norte, hemisfério sul, existe isso? Existe uma questão ou climática, ou lá o que seja, mas que tenha maior propensão quem mora naquelas regiões? Existe mais em relação à raça. A raça negra, ela é mais propensa a ter câncer de próstata. Então, nesses casos, né, a pessoa que é da raça negra, ela deve fazer uma avaliação mais constante e periódica do que outros, por ser uma possibilidade, por haver uma possibilidade maior de câncer de próstata.
o senhor falou há pouco, né, do exame de toque, que é incômodo, e de fato é incômodo, e mais que incômodo, né, doutor Marcos, para muitos homens, eu conheço, muitos já passaram dos 60 e tal, que dizem, eu não faço isso nunca, pô, eu sou macho. Isso é uma imensa de uma ignorância, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Todos nós somos machos até termos uma doença, né? Aí deixamos de ser tão machistas assim, né? Na verdade, não é macho todos nós somos. Sim, mas o machismo é que está fora totalmente da ordem futura do mundo, né? E nada mais é do que um preventivo que você faz. Evidentemente, o toque é uma coisa controversa. Teve recentemente até umas declarações que provocaram algumas polêmicas em relação a isso. O toque, ele é uma coisa necessária. E basicamente, vamos falar assim dessa maneira, ele é uma coisa necessária. Porém, em alguns casos que o paciente é jovem, tem o PSA muito baixo, abaixo de 1, e repetitivamente ele vem com um PSA abaixo de 1, como eu disse para você, o PSA ele é produzido pelos ácidos prostáticos. Então, quanto mais prolifera esses ácidos, e no câncer ele prolifera muito rapidamente, maior o PSA, maior a possibilidade de você ter câncer de próstata, e o toque é imprescindível. Mas o toque não serve só para isso. O toque, você vê outros parâmetros da próstata também. Você pode detectar processos inflamatórios, que também é muito comum. Nós não estamos discutindo isso aqui hoje, mas é um processo bem comum. Porque o PSA, ele não aumenta somente quando você tem um câncer de próstata. Isso tem que ficar bem claro. O PSA, ele aumenta também quando você tem processos inflamatórios prostáticos, quando você tem um aumento prostático excessivo, com ou sem sintomas. Então, o PSA, ele é um dos fatores a mais que você utiliza naquilo que nós chamamos de propedêutica, que propedêutica é um conjunto de exames que você faz para poder chegar a um diagnóstico. Então, é mais uma das coisas que você utiliza, mais uma das armas que você utiliza para poder chegar a um diagnóstico. O número de pacientes com câncer de próstata é significativo em relação àqueles que tiveram o câncer por esse machismo, esse machismo, né? Idiota, de não querer fazer o exame, de não querer... Enfim, isso causa significativamente um número maior de pacientes com câncer? Sim, eu acho que isso, Marcos, isso tem que acabar. É uma coisa que nós não precisamos disso. A saúde nossa está acima de qualquer coisa. Então você tem que preservar a saúde, antes de tudo. Se você quer viver bem, você tem que preservar a sua saúde. E para preservar a sua saúde, você necessita obrigatoriamente, principalmente, como eu falei para você, depois dos 40 anos de idade, mas mais ainda, porque o câncer de próstata aumenta significativamente após os 50 anos, você necessita fazer o exame retal e prostático. Mas o urologista que você procurar, aquele que for de sua confiança, esse é o melhor urologista para te dizer se você tem a necessidade de realizar o exame prostático ou não. Eu diria para você que 80% dos pacientes que nos procuram a gente faz o exame prostático. A gente pode assim dizer, por exemplo, para aqueles que não procuram fazer esse exame, não fizeram nunca, enfim, existe algum conjunto de sintomas? Pois olha, se você tiver isso aqui, cara, procura, porque você tem grande chance de estar com câncer de próstata. Existe isso? O câncer de próstata, ele é silencioso. Isso, sabe, que deixa a gente sempre muito preocupado. Ele
normalmente ele não dá sintomas. Quando ele dá sintomas é porque ele já está avançado. E a detecção precoce do câncer de próstata, através de um rastreamento correto, feito pelo urologista, ele pode fazer a cura, desde que você pegue numa fase inicial, porque nós temos vários tipos de exames que podem ser feitos. Então, hoje em dia, você tem, através do rastreamento, você fazer o PSA aqui, na verdade, vamos chamar até o PSA, chama-se antígeno prostático específico, né? É uma sigla em inglês, né, que tem esse significado. E o PSA, ele é uma das formas de você fazer rastreamento. O toque retal é a segunda forma de você fazer o rastreamento. Desses dois, é possível também, dependendo de caso a caso, fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia, ela tem uma indicação específica. Muitas vezes, a ultrassonografia por via abdominal não tem grande significado em relação ao câncer de próstata. A ultrassonografia por via abdominal, aquela que se faz pela barriga. A ultrassonografia transretal da próstata, ela tem uma precisão muito maior. E hoje em dia a ressonância, que foi o grande boom que nos possibilitou até diminuir os índices de biópsias que nós passamos a fazer em menor quantidade devido à ressonância. A ressonância, depois de surgida, foi aprimorada, depois que ela foi aprimorada, passou a se fazer menos biópsias de próstata e um diagnóstico mais preciso do câncer de próstata, inclusive das indicações de tratamento. Entendi. E qual é a nível de cura de um câncer de próstata, né, detectado no começo? Que percentual de cura? Você tem vários tipos de tratamento, e esses vários tipos de tratamento, todo câncer de próstata, você tem que dar opção ao paciente de tomar as decisões. Isso vai depender do tipo de câncer de próstata que ele apresenta. Então, a gente chama do grau histopatológico da lesão, se a lesão é mais agressiva, se a lesão é menos agressiva. Vai depender da idade do paciente, isso faz uma diferença também brutal em relação ao tratamento, da expectativa de vida de cada paciente, dele ter fatores de comorbidades associados ou não, ou seja, outras doenças associadas. Então, de uma maneira geral, para você poder ter uma ideia, Marcos, o tratamento do câncer de próstata, ele envolve tudo isso. Você tem que pensar e individualizar o tratamento para cada paciente. Então, você tem a cirurgia, que é a chamada prostatectomia radical, que é uma cirurgia algo agressiva, mas extremamente necessária, porque os índices de cura podem se situar na faixa de até de 90%, 95%, quando a doença está localizada à próstata, ou seja, ela não saiu da próstata. A radioterapia é uma outra opção que se faz, bem aplicada. Hoje em dia existe radioterapia moderna, que você faz a aplicação somente na glândula e na região pélvica ou na região que a envolve, e você tem um resultado também próximo de 90%. Porém, quando você coloca os dois, a cirurgia e a radioterapia, num período de 10 anos, as duas correm praticamente iguais. Depois de 10 anos, a radioterapia pode haver uma recidiva maior do que a da cirurgia. Por isso é que eu falei que depende muito da idade. É lógico, um paciente de 90 anos, você não vai fazer, às vezes, um tratamento específico. Já no paciente de 60 anos, você vai ser mais agressivo no tratamento. No paciente de 80 anos, você não vai ser tão agressivo assim. Então, tudo depende de expectativa de vida, do grau do histopatológico do tumor, do tipo de tumor apresentado e, principalmente,
se o tumor está localizado ou se ele está avançado, que a gente chama de metástase, né? Doença metastática. Aí já é bem mais complicado, né? Eu estou conversando com o Dr. Marcos Garcia, ele que é médico, urologista, cirurgião, professor, e estamos falando tudo sobre câncer de próstata. E você tem alguma curiosidade, tem alguma dúvida? Mande zap ou ligue para 21 98284 6903. Doutor, essas campanhas que a gente tem acompanhado na mídia, de um modo geral, o senhor acha suficiente, acha pouco agressivas? O que falta para, de repente, estimular mesmo mais ou esclarecer a população sobre diversas doenças, né? Vamos focar aqui no nosso caso, que é o câncer de próstata. Marcos, eu acho que o principal é a gente sempre tentar colocar isso para as pessoas como uma coisa que é normal, você cuidar da sua saúde. Então, seja através de instituições governamentais ou não governamentais, o papel da Sociedade Brasileira de Urologia é divulgar. Por isso, nós fizemos essa campanha do Novembro Azul. Essa campanha já existe há bastante tempo e é exatamente para que a gente possa ter um rastreamento maior nessa época, para lembrar a população que o tratamento, porque o câncer de próstata, a gente tem que pensar nisso também, ele economicamente, ele destrói uma família, né? Se você tiver câncer de próstata, os gastos, muitas vezes, são gastos altos e que nem todos podem ter esse gasto. Importantíssimo a gente fazer campanhas sucessivas de rastreamento de câncer de próstata e de avaliação pelos urologistas. O clínico tem a sua importância também, porque o clínico, às vezes, pelo menos na sua fase inicial, todo paciente acima de 40 anos, ele pode pedir um PSA total, um PSA livre, pode ser feito. Então, de uma maneira geral, todo paciente acima de 40 anos de idade, como eu disse para você, a doença é progressiva com a idade, ele pode e deve solicitar ao seu médico para fazer um PSA total, um PSA livre, que é o exame inicial que a gente utiliza para avaliação. E depois ir ao urologista, fazer aquele examezinho que é tão desagradável, como a gente conversou, porém tão necessário assim para a manutenção da nossa saúde. Pois é, eu te perguntei isso, né, porque a gente vê tanta campanha agora, por exemplo, nesse Novembro Azul, mas passa disso, não se fala mais, não existe uma campanha permanente, né, do câncer de próstata, ou lá do câncer de mama, seja do que for. Né, as campanhas são muito pontuais. Eu acho que deveria haver alguma coisa mais permanente, mais constante, né? Talvez campanhas em escolas, enfim. Gera, você tem alguma pergunta aí para fazer aqui para o Dr. Marcos? Não, eu só queria elogiar, né, a disponibilidade do Dr. Marcos de esclarecer as pessoas e de incentivar, né, as pessoas a se cuidarem, né, a procurar o médico quanto à prevenção, porque o principal eu acho que é a prevenção, né? Quem não se previne pode pode procurar num estágio mais avançado da doença. Eu queria só parabenizá-lo, né, por estar exatamente nessa campanha, e é isso. Parabéns, Dr. Marcos. Valeu, Gera. Dr. Marcos, agora há pouco a gente falou num tema, depois o senhor diz, tem controvérsias também, eu me fugiu a memória qual era o tema. Você lembra qual que foi? Dr. Marcos?
Desculpa, eu não escutei. Pode repetir, por favor? Não, agora há pouco a gente estava falando sobre um tema e tem controvérsias e tal. Lembra, eu esqueci qual foi o assunto que a gente estava conversando. Só lembra qual foi? A gente conversou bastante, mas existem muitas, mas assim, não, talvez tenha sido em relação ao toque retal. Acho que foi o principal que a gente falou, foi que o toque retal ele é controverso, mas a gente tem que colocar isso de uma maneira geral. Ele é extremamente necessário e é uma arma, no bom sentido, que o urologista tem para detecção precoce do câncer de próstata também. Ok. Tem havido evoluções assim, significativas no tratamento do câncer de próstata? Sim. A medicina não para de evoluir nunca, né? Para você ter uma ideia, muitas vezes o custo da medicina às vezes aumenta até 10%, às vezes em um ano. Então, medicina é uma coisa que, se você tiver o melhor dos mundos, o melhor material possível, e você fazer uma medicina de primeira qualidade, você vai conseguir diagnosticar tudo aquilo que você deseja, e principalmente se você souber escutar o paciente. Nós precisamos escutar mais nossos pacientes, escutar mais o que eles têm a dizer e, ao mesmo tempo, cada vez colocar mais uma boa anamnese, quer dizer, uma boa entrevista com o paciente, um bom exame físico. O médico necessita disso. E o Brasil está desenvolvido, está bem desenvolvido, está acompanhando o resto do mundo nisso. A gente sabe que o Brasil fica muito atrás de muita coisa. Se bem que na área médica o Brasil é muito bom, né? Pesquisas científicas. Mas como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo? Eu não tenho dúvida que nós estamos muito bem. Cientificamente, sempre tivemos uma medicina de ponta, e isso nunca deixamos de ter. A nossa medicina é uma medicina bastante evoluída e temos o melhor dos mundos. É lógico que quando a gente fala às vezes de tecnologia e fala de valores, pode às vezes demorar algum tempo. Por exemplo, dentro do tema que a gente está abordando, hoje em dia você tem a cirurgia que a gente chama de robótica. Então, na cirurgia da próstata que o paciente é portador de câncer, existem indicações específicas. Você pode fazer a chamada prostatectomia radical aberta e pode fazer a chamada prostatectomia radical robótica, e também tem a videolaparoscópica. Existem tipos de cirurgia que são específicos para aqueles pacientes que têm o câncer de próstata localizado na glândula da próstata somente. Quando o tumor já saiu da próstata, ou seja, na maioria das vezes o PSA muito elevado sugere essa possibilidade de ter saído da próstata. Só a cirurgia não vai resolver o problema do paciente. A cirurgia é para aqueles pacientes que estão com o tumor confinado dentro do tecido prostático. Aí você pode sim aplicar a cirurgia, e hoje, nesse avanço tecnológico, a robótica, que veio aqui para o Brasil em torno de 2005 a 2008, mais ou menos, o primeiro robô chegou aqui em São Paulo, depois Rio de Janeiro, e agora já se espalhou pelo Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos mais de 150 robôs, né? Perdi a conta já de quantos robôs tem, é um número gigantesco. E no Brasil já temos em praticamente todas as cidades grandes e capitais, já chegou o robô. Evidentemente é um valor elevado e não é factível para toda a população. Eu desconheço alguns INSS, por exemplo, que tenha robô. Espero que no futuro isso fique
aberto à população. O governo precisa investir também, não só o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, precisa investir em saúde. Aliás, a questão da saúde é uma pedra, né, rapaz, na questão governamental de todos os níveis, em todos os níveis. Mas é um negócio muito problemático, infelizmente. Temos o Zap, vamos a ele? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Gera. Boa noite, doutor Marcos. Carlos Alberto, aqui do Rio de Janeiro, para lhe fazer uma pergunta. Doutor, feita esse tipo de cirurgia agressiva, né, invasiva, agressiva, ou feito esse tipo de tratamento com radioterapia, não é? Como é que fica a vida depois de que o paciente é submetido a esses tipos de tratamento, um ou outro, né? Quais são as limitações que esse paciente passa a ter na vida? Desde já, obrigado pela atenção e parabéns pelo programa, muito esclarecedor. Obrigado, Carlos Alberto. Ok, valeu. Bom, na verdade, acho que ele quer saber quais são as sequelas, né, que a pessoa o paciente fica depois da cirurgia dessa. Eu acho que sim. Pelo tipo de pergunta que o Carlos Alberto fez, eu acredito que seja relativo à vida sexual, principalmente, da pessoa e as consequências também de um procedimento cirúrgico e de um procedimento radioterápico, que são aqueles mais comuns. Mas, como eu falei, tudo isso depende muito do laudo histopatológico, da biópsia, depende da idade do paciente e de outras condições que a gente já conversou aqui. Mas as principais sequelas do paciente e da cirurgia prostática maligna, da cirurgia radical. Existem, isso é bom, Marcos, você me desculpa, eu vou tentar esclarecer, porque muitas vezes a pessoa pensa que cirurgia prostática é tudo igual. Não é. Existem cirurgias prostáticas que a gente chama de desobstrução. São daqueles pacientes que têm sinais e sintomas de obstrução urinária. Então, esse tipo de cirurgia desobstrutiva você pode fazer com laser, você pode fazer via transuretral por dentro da uretra, você pode fazer também aberta, mas é a cirurgia da hiperplasia benigna de próstata, é a cirurgia do tumor benigno de próstata, no qual você desobstrui e o paciente passa a urinar com melhor qualidade. Como a gente já referiu lá, o câncer de próstata, ele é silencioso. E aí nós estamos falando do tipo de cirurgia para ele, que é totalmente diferente do tipo de cirurgia realizado para a hiperplasia benigna de próstata, ou seja, para o aumento prostático. São coisas totalmente diferentes. Então, falando aqui do câncer de próstata, a cirurgia que nós chamamos de radical, ela inclui a retirada da próstata como um todo, da sua cápsula, e dentro da cápsula vai um pedaço da uretra, porque a próstata ela envolve a uretra na saída da bexiga, como eu falei lá no começo. Você tira a próstata e ali é onde se localiza o esfíncter, ou seja, aquilo que segura a urina, que a gente consegue segurar a urina. Então você reconstrói um esfíncter do paciente. Isso, evidentemente, pode ter consequências. Em aproximadamente 10% dos casos, o paciente fica com uma sequela que é a incontinência urinária. Todo mundo já ouviu falar nisso, a incontinência urinária da mulher, que é uma outra história, e aqui, no caso, a incontinência urinária do homem. Essa incontinência urinária varia de grau para grau. Às vezes o grau é muito pequeno, de perda, é uma perda, sai uma gotinha quando tosse ou quando faz um esforço, isso não é problema para ninguém. Mas às vezes também essa incontinência urinária exige que
que você faça um outro tipo de procedimento depois para corrigir. Isso é uma das sequelas desagradáveis. Como eu falei para você, ela acontece em torno de 10% aí, de percentual dos pacientes e varia de intensidade. Então, pode ser uma incontinência urinária severa e pode ser uma incontinência urinária extremamente simples, que não precisa fazer nada. Existem outras sequelas também, que são a parte sexual. Muitas vezes, os nervos responsáveis pela ereção, eles passam numa região da próstata que a gente chama de posterolateral. Existem variações anatômicas dessa posição, desse feixe vasculo nervoso que passa, mas muitas vezes durante o procedimento você não tem como ver exatamente onde está passando esse feixe vasculo nervoso, e através, seja de procedimentos de pinçamento, seja através de corte ou até mesmo de ligadura, esse nervo pode ser afetado. Vamos chamar de nervo para que possa ser entendido. Na verdade, é um feixe vasculo nervoso. Quando ele é afetado, isso sempre pode trazer uma disfunção sexual. Então, essa disfunção sexual, evidentemente, quanto maior a idade do paciente, maior a disfunção sexual, maior os problemas sexuais que ele pode ter. Se o paciente tiver menos idade, ou seja, quanto mais novo você opera isto, melhor. É lógico, para quem tem câncer de próstata, nós estamos falando de câncer de próstata. Então, se você operar um paciente que é mais jovem, essa recuperação também é melhor. No paciente mais idoso, essa recuperação pode não ser tão boa, e em alguns casos você pode ter que fazer algum tipo de tratamento para voltar a manter relação sexual. Lembro que hoje em dia só não mantém relação sexual quem não quer, né? Porque você tem vários tipos de tratamento que podem ser feitos e você voltar a manter relação sexual. É lógico que isso também depende do seu desejo, do desejo da sua parceira, depende da sua idade, tem vários aspectos envolvidos aí. Mas isso é uma das sequelas. Perfeito, eu acho que, caramba, bem abrangente a resposta, né? Então vamos ao nosso próximo zap. Sim, era exatamente isso que eu queria saber, e também sobre a questão do aparelho urinário dessas pessoas, coisas nesse sentido que eu queria saber. Obrigado, doutor, perfeito, é isso aí. Ok, eu acho que respondido, né? Eu acho que era isso aí. Eu acho que sim, Marcos, eu acho que eu respondi a ele, é exatamente isso. Sequela no aparelho urinário é mais difícil. Você às vezes pode ter, como todo tecido que você faz uma junção, você pode às vezes fazer um estreitamento desse tecido. Isso pode dar uma sequela também na bexiga. Não existe nada que se faça na vida sem uma consequência, até as suas próprias decisões pessoais. Então eu acho que tudo que a gente faz é no sentido de melhorar a vida das pessoas, mas evidentemente todas as nossas decisões pessoais até mesmo, elas têm uma consequência e nós somos responsáveis por isso. Perfeito. Então, Marcos, estamos chegando ao finalzinho do nosso papo, caramba, muito esclarecedor. Bom, só atende aqui no Rio, dá seus endereços de consultório, deixa seu contato aí se alguém quiser, né, precisar um atendimento na área urológica, não saiu, e aí? Urológica, pode procurá-lo. Quais seus contatos? Onde o senhor atende? Ok, Marcos, eu quero te agradecer aí a oportunidade da gente conversar, de tentar esclarecer a nossa população aí, as causas, as consequências, o tratamento da litíase urinária e do câncer de próstata, e me coloco à disposição de quem necessitar que eu responda alguma pergunta pessoalmente, não há problema nenhum. Pode ligar para os telefones 2463-1823 ou 3353
2463-5568, eu vou repetir, por favor, é 2463-1823 ou 3353-5568, e na medida do possível eu vou responder a todos, né, deixando o seu telefone, e será respondida. Qualquer dúvida que haja, eu estou à disposição de você e das pessoas que nos ouvem, dos seus ouvintes, e quero agradecer muito a oportunidade de fazer essas palavras, proferir essas palavras aí. Espero que tenha ajudado alguém de alguma maneira. Você tem rede social, doutor Marcos? Tem Facebook, alguma coisa? Não, eu não tenho rede social específica, né? O que a gente tem, na verdade, são Instagram, Facebook, né, etc. E, na verdade, o Facebook meu é Marcos com U Albuquerque Garcia. Se a pessoa mandar uma mensagem, com toda certeza eu responderei, né? Mas, assim, especificamente, não tenho nada. Tenho o meu consultório, né? Sou já formado há 42 anos. Graças a Deus tenho uma vida urológica intensa ainda, e espero ainda poder ajudar muitas pessoas aí pelo caminho. Certamente. Doutor Marcos, eu agradeço muito a sua presença, né, depois de um dia de trabalho, se dispor, foi aqui essa hora e meia, batendo esse papo com a gente, trocando ideia, informando. Tenho certeza que foi muito informativo para muita gente. E também coloco aqui, nos coloco à disposição também, porque se eu precisar, divulgação, enfim. Este foi mais um programa ao vivo da Rádio Contraponto.